Olá pessoal, vamos ver juntos nessa videoaula resumo agora, dentro de medicina intensiva, dentro de UTI, intoxicações exógenas, tratamentos específicos. Então tem 2 capítulos, tem 2 vídeos longos e 2 vídeos resumos de intoxicação exógena. Um falando sobre as síndromes tóxicas e o tratamento geral, e este falando sobre tratamentos específicos. Lembrando que esse é um resumo. Não deixem depois de dar uma olhada no livro e na aula longa, ok? Então, vamos lá. 3 perguntas são fundamentais quando você está diante de um paciente com intoxicação exógena que sabe o que tomou. Porque a outra aula de intoxicação exógena é do paciente que não sabe o que tomou e você vai ser direcionado pelas síndromes tóxicas. Agora, quando o paciente sabe o que tomou, é fundamental a gente descobrir a quantidade que tomou e há quanto tempo ele tomou. E depois, você sabendo qual foi a droga, tema dessa nossa discussão, algumas dessas drogas, algumas dessas substâncias têm condutas específicas. Então vamos lá, primeira delas, paracetamol. Paracetamol, eu vou no exame laboratorial, tem aumento de enzimas hepáticas, TGO, TGP, aumento de bilirrubinas e o TP também prolongado por a gente saber que é uma droga que acaba afetando o fígado, tá certo? Então, essas são as alterações laboratoriais. Antídoto, N-acetilcisteína. Então, guardem. Intoxicação por paracetamol, N-acetilcisteína cai frequentemente nas provas, tá certo? Quando a concentração sérica do paracetamol vem para níveis não tóxicos, está indicado você suspender o antídoto e está resolvido. Próxima, ácidos e álcalis. Gravíssimas intoxicações. Intoxicações por substâncias químicas que levam a ácidos fortes e bases fortes. Dão lesão do esôfago, lesão de toda a mucosa, muito grave, né? Produto de limpeza em geral é o que leva à intoxicação por bases fortes. Exames laboratoriais vão ter alterações inespecíficas e a endoscopia digestiva alta é importantíssima para avaliar o grau de acometimento do trato gastrointestinal. Lembrar, sempre que você estiver na prova, pessoal, com uma paciente que teve uma lesão por ácido ou por álcali, em geral o que mais cai é álcali, é base forte, que são os produtos de limpeza das casas, das pessoas, lembrar que está contraindicada a passagem de sonda. Então você não pode fazer lavagem gástrica nem carvão ativado. Por que não posso passar sonda? Porque ele lesa tanto a mucosa esofágica, risco de rotura esofágica. Hidratação vigorosa, correção eletrolítica, bloqueador H2, corticoide, é importante nas lesões por bases, né? Então tem ali a metilprednisolona e essas são as principais considerações. Tricíclicos e tetracíclicos. Bom, alterações do eletrocardiograma, né, são muito importantes. Prolongamento do QRS, alterações da onda R. E lembrar que aqui sim, o carvão ativado, que é o quelante universal, que usado antes de 30 minutos, é capaz de diminuir 70% a absorção dos antidepressivos, né, vai ser fundamental. Além disso, alcalinização sérica. Então lembrou, antidepressivo, teve tentativa de suicídio, carvão ativado, alcalinização sérica, tá legal? Maiores explicações lá no vídeo longo. Vamos ver o próximo. Benzodiazepínico, também. É uma droga frequentemente usada em tentativas de suicídio, né? Então, vai ser dentro daquele capítulo das síndromes de hipoatividade e a gente sabe que esses pacientes podem ter o seu efeito revertido pelo flumazenil, tá? Então, a gente tem, inclusive, como uma prova terapêutica da própria intoxicação pelos benzodiazepínicos. Esse foi o que eu passei, são a divisão das drogas dos benzodiazepínicos pelo seu tempo de ação, né? Então, só para lembrar ali, o diazepam é de longa ação, né? Lorazepam também bastante utilizado, é de média ação. Então, perdão, de curta ação. Então, longa ação e curta ação, diazepam, lorazepam são os mais utilizados e o antídoto flumazenil. Cocaína. Cocaína está dentro das síndromes adrenérgicas, né? A gente sabe que vai ativar o sistema nervoso simpático, assim como anfetamina e outras drogas adrenérgicas. E lembrar que tem algumas questões que trazem aqueles pacientes que são ditos mulas, né?
que transportam no trato gastrointestinal papelotes de cocaína. Então, olha só, algumas pessoas embalam cocaína em recipientes plásticos, essa pessoa engole, né? Ela viaja de um país a outro, depois ela vai defecar, limpar as fezes e achar os papelotes de cocaína para poder comercializar. Eventualmente, algum desses pacotes estoura no trato gastrointestinal e dá uma síndrome muito intensa de absorção e de intoxicação exógena. Então, taquiarritmias, taquicardia ventricular, alteração do segmento ST, supra, infra, distúrbios de condução, né? Congestão pulmonar, edema agudo de pulmão. O screening de urina, ele é suficiente para confirmar o diagnóstico, e o tratamento da intoxicação por cocaína é benzodiazepínico, pessoal, tá legal? Nunca se esqueçam isso. Cuidado, tá taquicárdico, tá hipertenso, benzodiazepínico. Lembrar que é contraindicado dar beta-bloqueador para esses pacientes. Ele vai aumentar a crise hipertensiva, né, por uma inibição dos receptores da vasculatura periférica, ok? Quando tiver uma emergência hipertensiva, nitroglicerina endovenosa, como a gente viu na aula, inclusive também na revisão de drogas vasoativas, tá certo? Contraindicado o uso de beta-bloqueadores, isso que vocês têm que se lembrar, né? Se o paciente estiver com emergência hipertensiva, acontece muito naqueles pacientes que engolem um papelote, as drogas vasoativas vasodilatadoras, nitroprussiato de sódio ou nitroglicerina, sendo que o nitroprussiato de sódio, todas as emergências hipertensivas, então edema agudo, atendimento vascular encefálico, dissecção aguda de aorta, e se for síndrome coronariana com a crise hipertensiva, aí é melhor dar a nitroglicerina, ok? Próximo, inseticidas, organofosforados e carbamatos. Os organofosforados são os industriais, os mais perigosos, levam à inibição irreversível da enzima acetilcolinesterase. Vamos lembrar? Esses aqui vão dar uma síndrome colinérgica. Por quê? Porque eles atacam a enzima que degrada a acetilcolina, então mantém a disponibilidade maior da acetilcolina. Organofosforado é o malation, paration, são industriais, gravíssimo quadro. Os carbamatos são os de uso domiciliares, né? O veneno de rato, lá o chumbinho. O que vai acontecer? Inibem a acetilcolinesterase, aumenta a disponibilidade da acetilcolina, que vai atuar nos receptores muscarínicos e nicotínicos. Se predominar o efeito nicotínico, que em geral é um efeito não sustentado, entra a pralidoxina. Se predominar o efeito muscarínico, que é mais sustentado, vai entrar a atropina para reversão. Então vamos lá. Tratamento: lavagem gástrica, carvão ativado e estamos falando de inseticidas, síndrome colinérgica, organofosforado industrial, carbamato de casa, atropina para inibir a ação dos muscarínicos, né? Paciente com broncorreia, você vai dando atropina. E pralidoxina, se tiver predominando a ação dos nicotínicos, receptores nicotínicos. Intoxicação por metanol ou etilenoglicol leva a uma dose metabólica gravíssima, pH de 7,0, pH de 6,9. Esse paciente chega inconsciente, hálito etílico, exames gerais, gasometria 6,9. Você fala, opa, suspeita de intoxicação por metanol. Metanol, um átomo de carbono só, né? Química orgânica, lembra? Metanol, um átomo de carbono. Quando ele é metabolizado no fígado, ele vira o aldeído, que é o formol. E quando ele é metabolizado de aldeído para ácido, ele vira o ácido fórmico, tá? Que é um ácido forte. Então, pH de 6,9, 7,0, né? Perigosíssimo. Além de repor o bicarbonato, como é que você faz para reverter isso? Você vai utilizar álcool etílico a 100%. Então, o tratamento da intoxicação por metanol, que leva a acidose metabólica grave, álcool a 100%. Por quê? Porque o álcool a 100%, o fígado, é muito mais ávido ao etanol do que ao metanol. Então ele vai diminuir a velocidade de metabolização do metanol, diminuindo a velocidade de formação do ácido forte. Porque o etanol vai virar um aldeído e vai virar um ácido fraco, ácido acetoacético. Então tudo bem. Então você mantém álcool em bomba de infusão contínua no seu paciente e vai corrigindo o bicarbonato, ok?
vai dar todo o suporte, o antídoto a gente já falou, e é uma acidose metabólica com anion gap aumentado e gap osmolar. Gap osmolar, típico de intoxicação, anion gap aumentado, consumiu o bicarbonato e não alterou o cloro ali, ok? Hemodiálise, se essa acidose for refratária, intoxicação por metanol, está indicada a hemodiálise. Monóxido de carbono, carro ligado, garagem fechada, também pode acontecer na tentativa de suicídio. O CO2. O CO2 tem uma afinidade 210 vezes maior que o oxigênio para se ligar à hemoglobina, vai dar hipoxemia. Então, isso chama-se carboxihemoglobina, quando a hemoglobina se liga ao CO2. Dependendo da fração de carboxihemoglobina, você vai ter os sintomas com as suas gravidades, né? Quanto mais tempo ficou exposto, mais grave. E aí você vai ter que dar oxigênio para esse paciente, que pode ser em máscara em casos leves ou intubação orotraqueal e 100%, né, de FI de O2 para os casos mais graves. Opioide também está dentro daquela síndrome de hipoatividade, assim como os benzodiazepínicos, né? Vai dar efeito analgésico, sedativo, e o tratamento aqui tem um antídoto também, que é a naloxone. Lembrar que o opioide é uma síndrome de hipoatividade com miose. As outras hipoatividades não dão uma miose tão intensa. Então, é o que diferencia, e tem um antídoto naloxone, ok? Então esse é um vídeo resumo. Não deixem de ver o vídeo longo, de ler o capítulo do livro, Intoxicação Exógena, cada vez mais pedido nas provas. Um abraço, até a próxima.